Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje e vamos iniciar a correção das atividades do livro que eu havia deixado para vocês no final da aula de hoje. Lembrando que são as páginas 12, 13, 14 e página 16, tá certo? Então acompanhem a correção aí no livro de vocês. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte, ó. O cerrado, por exemplo, já tem metade de sua área original devastada. Consequentemente, hoje existem muitas espécies animais e vegetais próprias desse domínio ameaçadas de extinção. Vamos descobrir quais são elas. Então, como eu havia mostrado na aula de hoje para vocês, dentre os domínios morfoclimáticos que compõem o território brasileiro, a gente viu que o domínio dos cerrados ele é o que vem sofrendo maiores impactos ao longo do tempo, tá? Tendo grandes extensões aí de áreas já desmatadas, sobretudo por conta do crescimento da atividade agrícola. E isso, é claro, que interfere em todo o ecossistema que existe e, claro, vai afetar toda a biodiversidade que existe dentro daquele ambiente, levando aí ao cenário de algumas espécies serem até mesmo classificadas como ameaçadas de extinção. Então, como exemplo de animais característicos desse domínio e que hoje estão ameaçadas de extinção, nós temos aí o conhecido lobo-guará, que recentemente é o animal que está estampando a nota de R$ 200. Nós temos também o tamanduá-bandeira, um outro animal também é a jaguatirica. Essa ave, ela é uma ave característica do cerrado, ela é conhecida como galito. E nós temos aí a marreca de bico roxo, também é um outro animal característico desse domínio morfoclimático. Então, como resposta, vocês podem colocar essa que aparece aí abaixo para vocês, tá? As imagens são apenas para que vocês conheçam as características de cada um desses animais. Próxima questão, ela diz o seguinte: em ciências, você está aprendendo sobre animais vertebrados, dentre eles, aves e mamíferos. Para conhecer um pouco sobre a biodiversidade do domínio amazônico, faça uma busca por imagens de aves e mamíferos que nele vivem e depois colhem em seu caderno. Para cada imagem, faça uma legenda e uma breve descrição das espécies. Então, essa aqui é apenas para que vocês conheçam, tá? Alguns desses animais que são característicos desse domínio, do domínio amazônico, e observem aí que, do ponto de vista das aves, há uma imensa diversidade de aves presentes naquele domínio. E de animais mamíferos também, como vocês observam aí nessa imagem, tá? Não precisa colocar essas imagens no caderno, apenas para que vocês tenham conhecimento um pouco da grande biodiversidade que existe dentro daquele domínio. Próxima questão, ela fala o seguinte: de que modo o desmatamento na Amazônia pode comprometer as espécies que você pesquisou? Então, não só o desmatamento na Amazônia, mas em qualquer outro domínio, a gente observa que a questão do desmatamento, ela impacta não só a vegetação original que existe dentro daquele ambiente, mas ela impacta todo um ecossistema que existe ali, porque a partir do momento que a vegetação ela é retirada, os animais que vivem dentro daquele ambiente, eles vão sofrer algum tipo de impacto no seu habitat natural. Isso, consequentemente, força eles se deslocarem para um outro ambiente ou até mesmo entrem em um estado de extinção. Tá? Então, observem aí a legenda das duas imagens. Ela diz o seguinte: ó, o domínio amazônico ocorre nas áreas de relevo baixo, como a gente viu, e caracteriza-se por uma densa vegetação de clima equatorial, com chuvas frequentes e abundância hídrica. Então, compondo todos os elementos aí considerados para a gente classificar um domínio morfoclimático, relevo, hidrografia, clima e vegetação, aí nós temos todas as características do domínio amazônico. E aqui, apesar de ser um dos domínios mais preservados na atualidade, o desmatamento na Amazônia cresceu aproximadamente 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019. Eu também havia falado sobre isso na aula de hoje com vocês, que não só o domínio dos cerrados vem sofrendo com a questão do desmatamento, mas a Amazônia também ela vem sendo muito desmatada.
sobretudo para dar lugar a atividades como a pecuária. Observem aí que a resposta, da questão, o desmatamento ele pode destruir o habitat dessas espécies e, em alguns casos, até colocá-los em risco de extinção, como eu havia falado com vocês, tá? E extinguir até mesmo algumas espécies endêmicas, tá? Essa palavra endêmica quer dizer que aquela espécie animal ou vegetal, ela só existe dentro da Amazônia. Em nenhum outro lugar do mundo ela existe. Então, é um risco muito grande para a biodiversidade a questão do desmatamento. Na página 13, a questão ela diz o seguinte: assim como no Cerrado, a Amazônia e todos os domínios estão sendo intensamente alterados pela ação humana. Na sua opinião, o que poderia ser feito para rever essa situação? Você já ouviu falar em alguma organização ou instituição que trata da proteção desses ambientes? Então, essa é uma resposta pessoal, mas só pela pergunta a gente já entende que é necessário aumentar as leis e as políticas ligadas à proteção ambiental. E as leis que já existem, elas serem realmente aplicadas e aumentar também o número de fiscalização, que foi o que a gente tinha falado sobre isso na aula de hoje, para minimizar os impactos do desmatamento. Página 13, ela fala o seguinte, a próxima questão. Qual unidade de conservação mais próxima da sua casa? Para descobrir, faça uma pesquisa na internet e descubra onde a unidade de conservação está localizada, qual o seu domínio morfoclimático existente lá. Depois, compartilhe o resultado da pesquisa com seus colegas. Então, essa imagem que aparece aí na tela para vocês, acredito que todos conhecem muito bem, tá? E a gente pode, o que tem mais próximo da gente aqui de uma unidade de conservação e que a gente conhece e que possivelmente todos vocês já foram até lá, é o conhecido Horto de Dois Irmãos, tá? Ele é uma unidade de conservação localizada na parte norte do Recife, tá certo? E o domínio morfoclimático, obviamente existente dentro lá, a gente sabe que é o domínio dos mares de morro, com a vegetação característica da Mata Atlântica, que possui uma vegetação e uma biodiversidade tanto de flora quanto de fauna. É uma vegetação bastante densa e fechada, tá? E tem aí altos índices também de pluviosidade ao longo do ano. É bastante semelhante às florestas equatoriais, como no caso da floresta amazônica. E aqui algumas características importantes sobre essa unidade de conservação que é o Horto de Dois Irmãos, né? Então, é um dos maiores fragmentos urbanos de Mata Atlântica, ou seja, um dos maiores fragmentos de Mata Atlântica que ainda resistem dentro do ambiente urbano. Pois, como a gente sabe, a Mata Atlântica ela foi um dos biomas que foram intensamente devastados aí ao longo do processo de colonização e de crescimento do território brasileiro. Tá? Possui um exuberante ecossistema, como eu já havia comentado em aulas anteriores com vocês, tá? Diversidade de plantas e animais. Atividades inovadoras também nas áreas de educação ambiental e reprodução de animais em cativeiro. Então, o que acontece? Como é uma unidade de conservação, algumas atividades educativas e de turismo, né, ecológico podem ser feitas aí dentro dessa unidade de conservação, tá certo? Tem essa diferença entre conservação e preservação que eu havia comentado com vocês anteriormente. Então, o espaço, aí no caso, ele pode ser utilizado tanto para esses passeios que nós vamos fazer, às vezes aos finais de semana, visitar os animais, mas também como atividades de pesquisa. E foi transformado em reserva ecológica em 13 de janeiro de 1989. Próxima questão na página 14, ela fala o seguinte: a partir da observação e da comparação das unidades de conservação, aponte qual a diferença existente entre uma unidade de proteção integral e uma unidade de uso sustentável. Por exemplo, o Horto de Dois Irmãos, a gente pode considerar ele como uma unidade de uso sustentável, tá? Então, observem aí que nas unidades de proteção integral não é permitida a exploração de recursos naturais nem a ocupação humana. E isso lá em Dois Irmãos é permitido, tá?
tanto do ponto de vista de pesquisa, mas também porque há algumas instalações ali dentro, como a instalação das estruturas do zoológico, são permitidas. Por outro lado, as unidades de uso sustentável, né, podem ser habitadas e exploradas, né, pela ação do homem, desde de maneira sustentável, seguindo as regras previstas na lei. No caso, o exemplo aí, o Horto de Dois Irmãos, que vocês conhecem. Próxima questão. Volte a resposta com o nome da unidade de conservação mais próxima da sua casa e responda qual tipo de unidade de proteção ela pertence. Então, como vocês viram, é uma resposta pessoal, mas fazendo referência ao Horto de Dois Irmãos que nós falamos, nós consideramos ele uma unidade de uso sustentável, tá certo? Como vimos aqui na questão anterior. Então, coloquem aí a observação, unidade de uso sustentável. Observem aí a próxima questão na página 16, ela diz o seguinte: ao longo deste capítulo, apresentamos domínios morfoclimáticos brasileiros e suas principais características. Com base no que você aprendeu, observem a imagem a seguir e depois responda à pergunta. Então, aí nós temos um ambiente que mostra parte da cidade, uma área de vegetação próxima aí do oceano. Então, vamos ver as perguntas. A primeira diz o seguinte: volte ao mapa da página 8 e leia as características de cada um dos domínios morfoclimáticos. Depois, analise os elementos da paisagem, da imagem acima, para responder qual domínio de paisagem em questão ela pertence. Então, como resposta, a gente pode colocar aí justamente o domínio dos mares de morro, que é justamente todo aquele que compõe ali o litoral brasileiro, tá? Como vocês podem observar no mapa aí da página 8, tá? Conjuntos de formas arredondadas em seu relevo, tá? E além do fato de haver um grande corpo d'água e ser, no caso, o Oceano Atlântico. A segunda, ela diz o seguinte: na imagem observamos transformações na paisagem geradas pela ação humana. De que modo essas transformações podem impactar negativamente os domínios morfoclimáticos? Então, como resposta, vocês podem colocar aí que presume-se que as ocupações humanas, sejam por habitações ou realização de atividades econômicas, são responsáveis pelo desmatamento. Então, ou seja, o crescimento das cidades ou o desenvolvimento de atividades como a agricultura e a pecuária põe em risco a vegetação natural que existe dentro desses domínios. Tá? Então, a retirada da vegetação para dar espaço a essas atividades ou ao crescimento das cidades. Comprometimento, então, das espécies animais e vegetais como um todo, além do aterramento de áreas de mangue e despejo dos mais variados resíduos contaminantes ou poluentes nos corpos d'água. Infelizmente, a gente sabe que grande parte dos rios urbanos eles são totalmente poluídos, devido aí ao derramamento de esgoto e de resíduos aí vindos da indústria. E aí na página 16, a outra questão, ela fala o seguinte: observem aí. O mapa a seguir foi criado pelo geógrafo Assis Absaber, utilizando os conhecimentos. Escreva na legenda o nome dos seguintes domínios morfoclimáticos correspondentes à sua localização. Então, para auxiliar vocês, de acordo com a localização mostrada aí no mapa, no número 1 nós temos o domínio amazônico, no número 2 nós temos o domínio das caatingas, no número 3 o domínio dos cerrados, no número 4 o domínio dos mares de morro, no número 5 o domínio das araucárias e, por fim, finalizam aí o conjunto de domínios morfoclimáticos que regionalizam o território brasileiro. Lembrando que cada um deles possui características próprias de vegetação, de clima e de relevo e de hidrografia. Então, a junção dessas características é que formam o que a gente conhece como domínios morfoclimáticos, diferenciando, é claro, dos biomas, tá? Que é uma outra possibilidade de regionalizar o território brasileiro, mas no caso dos biomas só consideram aí o tipo de vegetação. Não considera nem relevo, nem clima, nem vegetação e nem, não considera nem relevo e nem o clima, tá? Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto
ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram. Tchau para vocês e até a próxima!